História Geral para SpaceX. Aula de hoje, o pensamento e a ideologia no século XIX. Eu peço a todos vocês, por favor, que se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like também na nossa aula de hoje, rumo à aprovação da SpaceX, beleza? Então vamos que vamos para a nossa aula conceitual sobre o pensamento e a ideologia no século XIX. Galera, todo o contexto é aquele: a era napoleônica, o Congresso de Viena, as revoltas liberais, mas agora a gente vai destacar os principais pensamentos e as ideologias que se desenvolveram na Europa ao longo do século XIX. Então vamos que vamos aqui. O século XIX foi certamente o mais complexo do ponto de vista das ideologias. Inúmeras ideias circulavam e chocavam-se no contexto das transformações e consolidação do capitalismo, ou seja, transformações sociais, o desenvolvimento industrial, a proliferação de ideias políticas no proletariado, a própria burguesia se sensibilizando com a situação do proletariado europeu, que não era bacana, era uma vida bastante difícil, e esses trabalhadores se sentiam explorados por burgueses. Daí os embates de pensamento ideológicos da classe burguesa, da classe proletariada e da classe conservadora também. Claro, tudo isso também aliado ao nacionalismo que está se desenvolvendo na Europa do século XIX. A compreensão dessa época, pessoal, começa com uma revisão da ideologia política dominante nos tempos modernos, o absolutismo monárquico. Entre os séculos XV e XVIII, o autoritarismo dos reis, amparados pelo direito divino, com a falta de liberdade e a existência de privilégios para uma minoria, dominou diversos governos europeus. Como já vimos na aula anterior, aula de número 12, a burguesia no século XVIII levantou-se contra a falta de liberdade, a desigualdade e com os ideais do iluminismo. Do iluminismo surgiu o liberalismo, baseado na liberdade, igualdade jurídica, defesa da propriedade para os liberais burgueses. O progresso viria a partir da livre iniciativa com apoio da razão e da ciência. No século XIX, após a era napoleônica e as revoluções liberais, o liberalismo, a base do capitalismo, consolidou-se na Europa e difundiu-se pelo mundo. Bom, do ponto de vista negativo do avanço do capitalismo liberal, era a exploração dos trabalhadores. Na ânsia de maiores lucros, os empresários nada faziam para atenuar a miséria e a fome do proletariado. Bom, aí a gente pode até questionar essa informação, porque alguns burgueses se sensibilizaram, como, por exemplo, os socialistas utópicos. Esses utópicos, assim chamados por Marx e Engels, que a gente vai ver a seguir. Os trabalhadores que tinham ajudado a burguesia a chegar ao poder percebiam, em meados do século, que haviam sido enganados. Lembra das revoluções liberais de 1848? Né, que a gente viu essa situação. Mas vamos lá. Os burgueses substituíram os reis, mas mantiveram a miséria e a exclusão. Uma forma de impedir o acesso dos mais pobres ao poder foi o voto censitário, em que só votavam pessoas com elevada renda. Só pessoas com elevada renda podiam votar. Ou seja, aquele sufrágio universal que ocorreu na França em 1848 foi bem temporário, porque em 1851, o Napoleão III, o militar Napoleão III, tomou o poder da França, se tornando imperador, certo? Então, ele exclui o povo da participação política na França. Diante da exploração e da exclusão, era inevitável o surgimento de novas ideologias e revoltas dos trabalhadores. Bom, aqui nós temos as lutas operárias que ocorreram na Inglaterra, o ludismo e o cartismo. Vamos ver a diferença entre elas? Bom, ainda assim, uma organização adequada, as primeiras manifestações operárias datam da primeira metade do século XIX. Podemos destacar três movimentos dentro
desta época, o ludismo, o cartismo e o socialismo utópico. Bom, aqui nós temos o ludismo diante da exploração na Inglaterra entre 1811 e 1813. Os trabalhadores destruíram as máquinas em diversas fábricas. Esse movimento dos quebradores de máquinas ficou conhecido como ludismo, devido ao nome do líder Ned Ludd. É polêmico se esse cara realmente existiu, né? Alguns historiadores afirmam que os trabalhadores eles ameaçavam, através de carta, que iriam quebrar as máquinas de um empresário caso eles não atendessem às reivindicações dos trabalhadores. Aí eles assinavam, os trabalhadores assinavam o documento com esse tal de General Ned Ludd. Daí o nome do movimento, ludismo. Mas se ele existiu ou não, ainda é uma discussão, tá? Isso no meio acadêmico. Mas vamos lá. O governo de base burguesa reagiu com extrema violência, com prisões e mortes dos seguidores. Na Inglaterra havia pena de morte para movimento grevista. Na Inglaterra era proibido a formação de sindicatos. E olha só que nós temos aqui as trade unions. Na década de 1820 surgiram as trade unions, organizações sindicais que atuavam como entidades assistenciais, evoluindo gradativamente para os sindicatos modernos. O sindicalismo surgiu da necessidade dos trabalhadores de negociar com maior número, em maior número com os patrões. Os sindicatos têm sua origem ainda nas corporações de ofício medieval e, mais recentemente, nas trade unions. Buscavam uma negociação direta entre patrões e empregados. Porém, eram contestadas pelo fato de que dividiam o operário em classes, ou seja, tinha alguns que não aceitavam a formação desse sindicato porque havia liderança e liderado. Então a gente já tem aí, né, um pensamento mais sem a participação efetiva de um líder, né? Eles queriam que as decisões fossem em assembleias, tá? Assembleias de participação direta dos trabalhadores. Mas vamos lá. O cartismo, na década de 1830, destacou-se também na Inglaterra o movimento Carta do Povo, também chamado de cartismo, liderado por William Lovett. Promoveu o envio de um documento contendo solicitações das camadas populares ao parlamento, como o sufrágio universal masculino, ou seja, o sufrágio universal seria a eleição para trabalhadores, homens, sem renda, tá? O critério não seria a renda, tranquilo? Eleições anuais no parlamento e pagamento para os parlamentares, ou seja, como o parlamento ele era recheado de burgueses, os burgueses não precisavam de salários para trabalhar. Porém, os operários sim, daí a ideia de se remunerar a atividade parlamentar, até para o operário eleito ter condições de sobreviver, visando permitir a participação do proletariado no governo francês. Ou, desculpa, no governo inglês, tá? Foi mal, no governo inglês. Vamos lá. O socialismo utópico, que é aquela terceira vertente, deriva do conceito de utopia, que significa um sonho ou um desejo difícil de atingir. Foi estabelecido por indivíduos de origem burguesa ou aristocrática, sensibilizados com a extrema miséria. Apesar das ideias diferentes, tinham em comum um modelo paternalista, em que defendia melhores condições de vida e de trabalho por meio da adoção do governo ou da burguesia, sem contar com a liderança dos trabalhadores. Sem contar com a liderança dos trabalhadores. Então, os principais socialistas utópicos, o Charles Fourier, o Robert Owen, Saint-Simon e Louis Blanc, certo? Então, isso aqui, gente, eu vou pedir uma licencinha para vocês, que vocês podem ler essas informações depois no PDF de vocês sozinhos, tá? O que a SpaceX vai cobrar de vocês, se cobrar esse conteúdo, é o nome desses camaradas. Quem eram esses socialistas utópicos? Está aqui os principais líderes. Para a gente ganhar um pouco mais de tempo, a gente vai seguindo aqui. O maior teórico foi o filósofo francês, né? O socialismo científico, aqui em cima já, o socialismo científico. O maior teórico do socialismo foi o economista alemão Karl Marx, que contou em muitas de suas obras com a colaboração do pensador Friedrich Engels, ambos alemães.
No Manifesto Comunista, publicado em 1848, Marx e Engels esboçaram as proposições e postulados do chamado socialismo científico, que foram definidos em O Capital. Olha só, esboçaram as proposições e postulados do chamado socialismo científico, que foram definidos em O Capital. Isso aqui é o nome de uma obra, a obra mais conhecida de Marx, o que causou nas décadas seguintes uma revolução na economia e nas ciências sociais. Eu falei para vocês no início da aula. Até hoje, esses pensamentos influenciam de forma direta e indireta, ou aqueles que não querem ser influenciados, mas falam muito, né, dessa ideologia, o socialismo. A obra propõe uma interpretação socioeconômica da história, conhecida como materialismo histórico, e define os conceitos de lutas de classe, mais-valia e a revolução socialista. Bom, segundo o materialismo histórico, toda a sociedade é determinada em última instância por suas condições socioeconômicas, a chamada infraestrutura, adaptadas a ela, as instituições políticas, a ideologia e a cultura como um todo, compõem o que Marx chamou de superestrutura. Então, o materialismo histórico, toda a sociedade é determinada, em última instância, por suas condições socioeconômicas, a chamada infraestrutura. Certo? Então, você tem ali o servo, o operário, tá? E aqui em cima, ó, adaptadas a ela as instituições da política, a ideologia e a cultura. Ou seja, quem mandava no servo na Idade Média? O senhor feudal. Quem controlava os meios, quem era o dono dos meios de produção na Revolução Industrial? A burguesia. Então, a burguesia, nesse caso do século XIX, ela controlava, segundo Marx, né, controlava uma minoria, controlava as instituições, a política, a ideologia e a cultura como um todo, ok? Então, essa superestrutura era de domínio de poucas pessoas. Aí isso legitimava, né, a luta de classe, ok? Vamos seguindo. De forma simplificada, seria tomar a Revolução Francesa como exemplo. Naquele momento, fazia-se necessário transformar a ultrapassada ordem político-jurídica a superestrutura, controlada por quem? Pelo rei, a nobreza e o clero, que era a minoria da França, que caracterizava o antigo regime, de modo que se adaptasse à infraestrutura então vigente. A luta de classes, na análise marxista, é o agente transformador da sociedade, o antagonismo entre dominadores e dominados, como senhores e servos da Idade Média, ou operários e burgueses no mundo contemporâneo, induz as lutas e as transformações sociais. Esse antagonismo está relacionado à estrutura produtiva, especialmente à existência da propriedade privada. O conceito marxista de mais-valia corresponde ao valor da riqueza produzida pelo operário, que excede o valor remunerado de sua força de trabalho, o que é apropriado pelos capitalistas. Caracteriza a exploração dos operários em um fator imprescindível para a acumulação de capital pela burguesia. Ou seja, os trabalhadores trabalham, e quem acumula o capital, quem fica com boa parte do lucro, é a burguesia. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a Revolução Socialista, que inauguraria a construção de uma nova sociedade. Num primeiro momento, seriam instalados o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Nesse caso aqui, galera, essa importante interpretação, essa socialização dos meios de produção, né? Então, a fábrica, ela seria controlada pelos trabalhadores, entendeu? Então, não existiria aquela situação. O lucro, né, era de propriedade de quem? O lucro era propriedade exclusivamente do burguês. Então, a ideia era o quê? Fazer com que o lucro fosse socializado, fosse repartido para os trabalhadores, beleza? Então, numa etapa posterior, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais, econômicas, inclusive o fim do próprio
Estado. Beleza? Então tá aí o pensamento de Marx e Engels. A doutrina social da Igreja, a doutrina social da Igreja. Em fins do século XIX, a Igreja Católica, por intermédio do Papa Leão XIII, firmou uma posição diante da exploração capitalista e do avanço das ideias do socialismo e do anarquismo. É importante lembrar que a Igreja, na época feudal e nos tempos modernos, exercia muito poder e influência sobre a sociedade. O iluminismo e as revoluções liberais enfraqueceram o clero, colocando em posição secundária. Com a queda do absolutismo, o clero aproximou-se da burguesia e, dessa forma, tornou-se cúmplice da exploração. O socialismo, o anarquismo criticavam a religião e ameaçavam com a perda de fiéis. Dessa forma, era necessária demonstrar que a Igreja já era preocupada com a questão social, propondo melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. Por meio de um documento conhecido como Encíclica Rerum Novarum, a Nova Era, em 1891, foi formulada a doutrina social da Igreja, o socialismo cristão, conceito pouco apropriado, pois gera confusão com a ideia de socialismo. Né? Então, é aquela coisa, a Igreja ela queria atenuar os problemas sociais da classe trabalhadora, certo? Então, daí o pensamento da encíclica Rerum Novarum, entendeu? Só que como ele foi usado o termo socialismo cristão, isso gera confusão, que a galera, pô, mas eles querem o fim dos meios de produção, né? Querem o fim do Estado, por exemplo, então gerou uma certa confusão. Mas a ideia da igreja não era nem acabar com o fim do Estado, nem com a, a divisão dos lucros de uma fábrica de um burguês. Ok? Então a ideia era atenuar a situação social, né, da crise social da classe trabalhadora. As principais ideias da doutrina social da igreja eram, veja, defesa dos ideais cristãos na relação patrão-empregado. Então, reduzindo a exploração e aumentando o bem-estar social e a crítica à violência proposta pela classe, por parte, né, da classe trabalhadora. Ou seja, né, a ideia de se fazer uma revolução. Já o pensamento liberal, surgidas com o iluminismo, lançadas pelos fisiocratas franceses, as bases do liberalismo era a defesa da propriedade privada. Então, a propriedade privada é que o meio de produção pertence ao burguês, certo? E o burguês ele paga o que ele acha necessário para a classe trabalhadora, entendeu? Então, isso aí é um pensamento liberal, pensamento burguês. Ó, do individualismo econômico, da liberdade de comércio, da produção e do contrato de trabalho, salários e jornadas, sem controle do Estado ou pressão dos sindicatos. Beleza? Então tá ficando claro aí, o fim do Estado seria o quê? O fim daquela superestrutura controlada apenas por um grupo político. Então você tem o antagonismo do socialismo científico do pensamento liberal. Beleza? Então, o pensamento liberal ganhou contornos definidos com Adam Smith, 1723-1790, em sua obra A Riqueza das Nações. Então, grifa aí A Riqueza das Nações. Então, na prova da SpaceX, eles pedem geralmente assim, o nome do autor e obra, seja do Renascimento, seja do liberalismo econômico, seja dos iluministas, ok? Então, é isso que você vai ter que se fixar. Mas, como se trata também de uma prova que prioriza muito a Revolução Industrial e o liberalismo econômico está, né, inserido nesse processo da Revolução Industrial. Então, aqui a gente vai ler as informações. Vamos lá. Mostrava que a divisão do trabalho era essencial para o crescimento da produção e do mercado, e que a livre concorrência forçaria o empresário a ampliar a produção, buscando novas técnicas e aumentando a qualidade do produto e baixando ao máximo os custos da produção. O consequente decréscimo do preço final favoreceria a lei natural da oferta e da procura, viabilizando o crescimento ou o sucesso econômico. Ao Estado competia somente zelar pela propriedade e pela ordem, não lhe cabendo intervir na economia, já que a harmonização dos interesses individuais ocorreria por uma mão invisível, levando ao bem-estar coletivo.
Seguindo a linha de Adam Smith, surgiram vários outros teóricos continuadores do liberalismo clássico, como David Ricardo, Thomas Malthus e Thomas Malthus. Thomas Malthus, 1766-1834, em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, afirma que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos aumenta em progressão aritmética. Para ele, a pobreza e o sofrimento são inertes à sociedade humana, e as guerras e as epidemias ajudam no equilíbrio temporário entre a produção e a população. Aí que desgraça, né? Vamos lá. Lei dos pobres, votada pelo parlamento inglês, foi um reflexo das ideias de Malthus. A lei determinava a centralização da assistência pública. Os desempregados eram recolhidos às workhouses, casa de trabalho, onde ficavam confinados à espera de trabalho. Havia instalações separadas para homens e mulheres, que viviam ali em condições precárias. A medida, portanto, ao mesmo tempo que retirava das ruas boa parte da população mais miserável e a mantinha sob o controle do Estado, desestimulando o crescimento populacional e a pobreza. Fornecia mão de obra barata ou quase escrava para a indústria nascente. Daí o reflexo das ideias de Thomas Malthus. Vamos lá, aqui no anarquismo. O anarquismo nós temos o anarquismo que pregava a supressão de toda e qualquer forma de governo, defendendo a liberdade geral. Entre seus precursores, destaca Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, né, um dos fundadores desse pensamento, que, em sua obra O que é a Propriedade?, critica a ordem econômica e defende os valores liberais, atacando os abusos do capitalismo. Proudhon enfatiza o respeito à pequena propriedade e propõe a criação de cooperativas e de bancos que concedam empréstimos sem juros aos empreendimentos produtivos, além do crédito gratuito aos trabalhadores. Propõe ainda uma sociedade sem classes, sem a exploração de uma sociedade de homens livres e iguais. O Estado seria destruído e substituído por uma república de pequenos proprietários. Bom, outro anarquista foi o Mikhail Bakunin, que se tornou líder do anarquismo terrorista. Para ele, a violência era a única forma de alcançar a sociedade sem Estado e sem desigualdades, e em um novo mundo de felicidade e liberdade dos trabalhadores. Beleza? Então, pessoal, nós temos aí o pensamento, né, do século XIX. Essas correntes, o socialismo, o utópico científico, o liberalismo e o anarquismo. Ok? Já aqui, o anarquismo, também conhecido como um comunismo libertário, e o marxismo coincidem quanto ao objetivo final, implantar o comunismo, estágio em que não haveria mais divisões de classe, exploração nem o Estado. Para os marxistas, entretanto, antes dessa meta era necessária uma fase intermediária, o socialista, sob o controle da ditadura do proletariado. Já para os anarquistas, cujo alvo era erradicar o Estado, as classes, as instituições e as tradições, o comunismo seria instalado imediatamente. Então, assim, o capitalismo, ele está, segundo os marxistas, está passando por uma evolução, certo? E a essa evolução, o final do capitalismo seria o quê? Uma sociedade sem luta de classe. Aí seria o quê? O fim do Estado. Então, até chegar no que eles chamaram de comunismo, certo? Os marxistas, Karl Marx e os marxistas acreditam que deve ter uma etapa de transição do capitalismo para o comunismo. E essa transição seria o quê? O socialismo, certo? Então, o socialismo seria o intermédio, tá? Do capitalismo até o comunismo, beleza? Só que muitas ideias de Marx e Engels foram revistas, né, a partir da primeira internacional. As chamadas internacionais era a reunião de partidos socialistas e comunistas do mundo todo. Então, teve muitas divergências entre eles. Os anarquistas, por exemplo, são expulsos dessas internacionais. E aí, a ideia de se fazer uma revolução
armada, uma ditadura do proletariado, ela cai, né, por terra. Ou seja, nem todos os trabalhadores vão concordar com isso, devido ao fracasso da Comuna de Paris, a própria Revolução Russa, certo? Foi questionada, aí surge nesse processo, a partir do século XIX, os chamados sociais-democratas, que queriam o fim da desigualdade social, mas não por luta armada, mas por eleição, por vias democráticas, beleza? Então você tem aí uma série, né, de contradições, digamos assim, do socialismo e o próprio revisionismo das ideias marxistas. Então você vai ter um monte de vertentes, né, socialistas no mundo, até os dias atuais, beleza? Então é um assunto bem complexo e que na SpaceX a gente não vai precisar, né, falar, comentar, compreender essas questões mais complexas do socialismo. Para essa aula, basta você identificar os autores, as obras e o pensamento, certo? Só o pensamento, que o cara pensou, ponto, só isso. Tranquilo? Não vai mais além, não vai aprofundar, porque tu não vai, senão numa prova tu vai confundir-se todo. Beleza? Então vamos que vamos aqui para a próxima informação. As críticas mútuas entre anarquistas e marxistas motivaram uma convivência de seguidos choques e divergências. As ideologias complementares, nós temos, existiam outras ideologias características do século XIX. O positivismo, o idealismo romântico ou romantismo e o darwinismo social ou evolucionismo. Então vamos lá para o positivismo, desenvolvido pelo francês Auguste Comte. Defendeu a industrialização, a urbanização e o progresso. Usou o lema amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim, inspirando os militares no contexto da proclamação da República e estando presente na bandeira brasileira, ordem e progresso. Então, eles queriam um Estado técnico, certo? Um Estado técnico, valorizavam o desenvolvimento industrial. O idealismo ou romantismo. Destacou-se a crítica à Revolução Industrial e ao racionalismo, defendia a volta ao passado, encontrando as origens nacionais no camponês feudal, incentivando o nacionalismo. Sua influência apareceu na Europa com as revoluções liberais. No Brasil, diante da inexistência do camponês, teve o índio como base de nossas raízes. No darwinismo social e o evolucionismo, desenvolvido por Herbert Spencer, foi baseado na ideia evolucionista das espécies de Charles Darwin, o que mais forte sobrevive, justificando as teorias pseudocientíficas de superioridade do homem branco na expansão colonial imperialista do século XIX, ou seja, a ideia de uma raça superior. Né? E nesse contexto do capitalismo, da indústria, aqueles que eram civilizados superiores eram que estavam no patamar industrial. Quem não estava tinha que ter a ajuda, o apoio dos civilizados. E aí a gente entra no contexto do imperialismo europeu na África e na Ásia. Vamos para as nossas questões, galera. Vamos para nossas questões. SpaceX, olha só como ele cobra isso. No final do século XX, os trabalhadores brasileiros se organizaram para defender seus direitos. Duas ideologias oriundas do século XIX predominavam nesta época, o comunismo e o anarquismo. Avalie as afirmativas abaixo. Defendia a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura. Defendia a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura. Observe aqui em cima que ele coloca comunismo e o anarquismo. Ok? Defendiam a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura, ou eles defendiam o fim do Estado? 2. Era contrária à existência do Estado. 3. Valorizava o partido político como meio de organizar as lutas. Os anarquistas não defendiam isso, né? Partido político. Tudo que eles acreditavam ser
um rei de tendência opressora, eles eram contra. O sindicato, por exemplo. Você tem um sindicato, presidente do sindicato, eles eram contra. Partido político, tem o presidente do partido, eles eram contra, compreenderam? 4. Não concordava com as eleições, pois viam nestas um meio de manipulação do povo. A opção que apresenta os fatos relacionados à doutrina do anarquismo, tá aí, ó, ele quer no final, a doutrina do anarquismo é o quê? A letra B de bola. Ok? Não é nem a questão, né, de verdadeiro ou falso, certo? Defendia a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura. Aí você tem, né, o pensamento dos socialistas. Era contrário à existência do Estado. Né? Contrário à existência do Estado, o anarquismo. Valorizava o partido político como meio de organizar as lutas. São os socialistas. Não concordavam com as eleições, pois viam nestas um meio de manipulação do povo. Anarquismo. Então, você tem 2 e 4, resposta letra B. 2. No século XIX, uma corrente de filósofos acreditava ser possível reformar o capitalismo por meio da ação do Estado ou da Associação dos Trabalhadores, em cooperativas autogeridas. Esses princípios são denominados materialismo histórico. 2, né? Questão 2, denominados materialismo histórico, socialismo utópico, socialismo científico, liberalismo ou anarquismo. Associação dos trabalhadores em cooperativas autogeridas. Essa resposta é a letra B de bola. 3. Característica do liberalismo. Garantia de igualdade social, intervencionismo estatal, extinção da propriedade privada ou defesa do individualismo. Essa é muito fácil. Defesa do individualismo. Veja que é uma questão da PUC, beleza. Mas é só isso que você tem que entender. Tá? O que foi, quem foi, qual obra do pensamento deles, tá? Quais características, não vai mais além do que isso, galera. Beleza? 4. Assinale a alternativa incorreta sobre o mundo contemporâneo. A unificação alemã, realizada por Bismarck, deu origem a uma questão solucionada pelo Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão está relacionado à unificação italiana e não alemã. Então, a incorreta já é a letra A. Na letra B, queda de Napoleão em 1815 acarretou a reação absolutista na Europa, purificada no Congresso de Viena, verdadeiro. C, Santa Aliança foi um pacto conservador de oposição aos movimentos liberais, verdadeiro. D, através da encíclica Rerum Novarum, a Igreja procurou conciliar capital e trabalho, verdadeiro. E a letra E, imposição de José Bonaparte como rei da Espanha, provocou uma insurreição que repercutiu na América. Ou seja, o José Bonaparte, irmão de Napoleão, se tornou rei da Espanha, e isso repercutiu na América porque provocou o quê? Os movimentos emancipacionistas nas Américas, os movimentos emancipacionistas na América Espanhola, com apoio, inclusive, da Inglaterra, que era inimiga de Napoleão Bonaparte. Show de bola? Tudo tranquilo aí? Então, galera, mais uma aula aqui, né, finalizada.